Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta, dia 17 de janeiro de 2025, aqui no Cidadania SA. Vamos falar algumas notícias do dia, comentá-las. Comigo, como toda noite, Alice. Alice, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Jaime vai começar com as notícias principais do dia. A notícia que agitou tudo essa semana é a notícia do cessar-fogo em Gaza, até que enfim, o Netanyahu e a galera dele lá, né, os ministérios e os ministros, aceitaram o que já havia sido ofertado e costurado pelo Biden desde maio de 2024. É praticamente o mesmo acordo de maio de 2024. A gente está em janeiro de 2025 e ele está aceitando agora o acordo que já havia sido costurado, bem parecido lá em 2024. Então, morreram muitas pessoas, mais de 40 mil palestinos, por conta dessa demora no Netanyahu de aceitar. E esse aceite, né, esse cessar-fogo, foi anunciado na quarta-feira e, mesmo assim, Israel atacou alvos em Gaza depois disso. Segundo o exército israelense, cerca de 50 alvos terroristas foram atacados em toda a faixa de Gaza nas últimas 24 horas, matando pelo menos 73 pessoas e ferindo centenas. Eu tenho um dado para vocês que eu ouvi essa semana que para mim é estarrecedor e triste, porque assim, a maior parte eles mataram muitas mulheres e crianças. O número de crianças mortas, se a gente enterrasse uma criança por dia, a gente ia demorar 39 anos para enterrar todas as crianças assassinadas pelo Netanyahu. Isso com os números oficiais. Se diz, né, se especula que o número é muito maior do que esse aí. Então, assim, em Gaza, o pessoal está feliz, mas está todo mundo com o pé atrás, porque falaram do acordo e mesmo assim ele bombardeou mais lugares. Já tem o aceite, né? Hoje, as reuniões lá com ele, os ministros dele, eles aceitaram o acordo, porque tem uma pressão gigantesca dos Estados Unidos, do Trump, que é o grande parceiro de Israel nessa. Eu não gosto de chamar de guerra, nesse genocídio do povo palestino. E assim, essa primeira fase vai ter trocas de presos, né? Dos dois lados. O acordo prevê uma primeira fase de 6 semanas começando nesse domingo, dia 19, na qual um cessar-fogo será implementado. 33 reféns serão libertos do lado pelo Hamas, né, de israelenses, perdão. E as tropas vão se retirar das áreas densamente povoadas. Presta atenção, eles não vão sair de Gaza totalmente. Eles vão se retirar das áreas densamente povoadas. E esse futuro está muito incerto do resto. Porque a segunda fase, que começaria depois dessas 6 semanas, ainda está em negociação e envolve a libertação dos demais reféns e a retirada das tropas israelenses totalmente, segundo o Biden. A terceira e última etapa se concentrará na reconstrução do devastado território palestino e na devolução dos corpos dos reféns mortos. Só que é aí que a gente pega. Quem que vai reconstruir Gaza? Porque vocês viram as fotos, se vocês não viram os vídeos, tá tudo destruído. Assim, a previsão é de bilhões de dólares para reconstruir Gaza. E assim, e quem vai governar isso aí? Qual vai ser o governo de transição? Quem vai se interessar em investir para reconstruir um país que teve 5 guerras em sei lá quantos anos? Tudo, né? Diz aí, Alice, o que você pensa desse cessar-fogo, que na teoria é uma ótima notícia, né? Bem atrasada, mas que tem muita coisa ainda envolvida nisso aí e não é garantia de nada quando você está lidando com um maluco genocida como o Netanyahu. Esse ataque que você mencionou, né? Curioso, eu me colocando como uma leiga que está recebendo essas informações. Para mim seria, ao cessar fogo, então parariam todas essas coisas, mas não pararam, né? Porque existe uma data a partir da qual isso ocorre.
e toda uma burocracia que se segue, né? Datas para isso, datas para aquilo. E então, tanto é que a nossa capa é o seguinte: cessar-fogo finalmente, então ficamos com o pé atrás, sim. E é uma notícia ótima, que veio tarde, como já me mencionou, mas que a gente tem que ficar atento em todas as etapas e como vamos. É o depois de tudo isso, né? Que vem aí. Mas vamos aguardar. Agora vamos para umas Deixa notícias. só, Perdão. só mais um negocinho. Não, Sim, Alice, desculpa. imagina. Não, é que eu queria dar mais uns dados desse valor aí. A ONU estimou no mês passado que 69% das estruturas em Gaza foram danificadas ou destruídas, incluindo mais de 245 mil casas. O Banco Mundial estimou em 18,5 bilhões de dólares em danos. Quem que vai pagar isso aí? Quem que vai reconstruir Gaza? Para onde essas pessoas vão? Essas pessoas vão continuar tendo que morar em barracas na costa da faixa de Gaza, da Palestina? Então é isso aí. Isso aí é bonito, é legal, é importante, mas a gente tem que ficar de olho no resto. Desculpa te cortar, pode ir para a próxima notícia. Imagina. Eu vou falar de uma notícia muito interessante, muito curiosa e que poucas pessoas sabem. A notícia é a seguinte: inédito no Brasil, sequenciamento genético de pacientes com anemia falciforme vai ajudar em transfusões e novos tratamentos. O que que é a anemia falciforme? É uma doença hereditária e crônica que ocorre da seguinte maneira: a mutação de um gene provoca um erro na produção dos glóbulos vermelhos do sangue, chamado de hemácias, e daí o tratamento é feito com remédios e transfusão de sangue, porque essa doença causa muitas dores e pode chegar a um AVC. Então, a USP tem feito pesquisas, tem feito estudos sobre essa doença, que atinge principalmente a população negra. E em um evento aqui em São Paulo ontem, eles apresentaram esse estudo inédito e trouxe um resultado prático que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É uma carteirinha que traz informações bem detalhadas sobre o tipo de sangue do paciente para evitar que ele tenha complicações quando precisar de transfusão. E assim, tem um componente social, né? Tem um componente de vir de uma população mais pobre, negra. Então, tem esse racismo cultural que acaba levando esses pacientes a não receberem o mesmo cuidado. Então, por isso que é interessante que está havendo esse estudo, que está havendo essa atenção. Então, é uma notícia muito boa e que eu creio que seja até um alento, né? O que você quer comentar sobre isso? Eu acho importantíssimo, principalmente para tudo isso aí que você já falou tudo, eu não tenho muito a dizer, não. Eu acho importante porque afeta uma parcela da população que não é respeitada, que não é vista, que não é enxergada, e é muito importante que isso aconteça. E eu queria agradecer demais que quem enviou essa notícia para a gente foi o Ismael, um grande amigo. Agradecer muito. Então é muito legal que vocês mandem notícias, porque às vezes a gente não consegue ver tudo, tem muita coisa acontecendo. Então eu queria mandar um abraço para o Ismael e agradecer demais o envio dessa notícia, que é uma notícia muito importante e muito boa, porque essas pessoas sofrem, elas precisam muito de transfusão de sangue. E aí o Wanderson Rocha, né, o presidente da Fundação Pro Sangue, ele fala: quanto mais transfusões o paciente recebe, maior a capacidade dele desenvolver anticorpos contra as hemácias que ele recebe. Então destrói a transfusão perde totalmente a função. Então a gente precisa selecionar aquele melhor doador para aquela transfusão, porque a gente acha que tem o A, o B e o O, positivo e negativo, né? Existem vários subtipos de sangue. Então, esse tipo de estudo, veja só, na faculdade, que aquela galera acha que só tem maconheiro e vagabundo. Muito bem, parabéns para o pessoal da USP, isso aqui é muito, muito importante. E atrelada a essa notícia, tem uma outra. O Ministério da Igualdade Racial assinou nesta sexta-feira um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia.
É uma entidade que reúne as principais plataformas de mobilidade, por exemplo, a 99, iFood, Uber, Ambev. A, a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, explica que a ideia do acordo é utilizar as ferramentas de comunicação dos aplicativos para promover campanhas de conscientização e combate ao racismo. E por iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, o diálogo entre a Mobitech prevê ainda uma reunião com os parceiros dos aplicativos para escutar suas demandas sobre melhorias nas condições de trabalho, além de formas de garantir mais dignidade para esses trabalhadores que se sustentam com o transporte de outros cidadãos. Ou seja, eles não pretendem somente fazer uma campanha de conscientização das pessoas que usam o serviço, mas das pessoas que trabalham nesse serviço, né? E, de um lado, uma campanha fantástica, de outro, infelizmente, a gente tem que batalhar em cima desse tipo de campanha para conscientização das pessoas. O que é que você tem a falar, Jaime? Qualquer campanha para conscientização de tratar o próximo com respeito é importantíssimo. E assim, a condição de trabalho dessa galera, né? Porque assim, você vê muito, a gente viu nas eleições, principalmente do ano passado, que eles acham que eles são empresários. Eles não conseguem entender que eles estão trabalhando para uma outra empresa que os explora. Porque é isso. Se você conversar com o motorista de aplicativo, com o entregador do iFood e todas essas outras coisas, eles acham que eles são mesmo chefes de si. Eles não conseguem entender que eles são explorados por essas empresas e que a condição de trabalho não é a ideal. Muitos deles fazem escala 7-0. Os caras trabalham todo dia, entendeu? Então, assim, e você dá uma condição melhor de trabalho para essas pessoas. Essas pessoas terem, sei lá, pontos para estacionar o carro, usar um banheiro, esquentar uma marmita, que era, inclusive, um projeto do Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Não sei se você lembra. Ele tinha para os motoboys, mas não só para motoboy, para todo mundo que trabalha na rua com carro e moto, que era ter lugares para que essas pessoas pudessem parar, se cuidar, descansar um pouco, porque às vezes está dirigindo, e a gente sabe como é dirigir em São Paulo, né? O negócio é feio. Não só em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. Então, qualquer coisa desse gênero é bem-vinda e tem que ser discutida e tem que ser abraçada por todo mundo. Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Ou vamos falar dos nossos amigos que estão quase todo dia aqui no jornal? Só acrescentando que essa iniciativa não vai só promover o antirracismo, mas também sobre preconceito religioso. Então, a campanha se estende além da coisa racial, né? O que eu achei fantástico. É isso. Essa questão religiosa também é complicada, né? A gente tem muita. Bom, a gente tem preconceito para tudo quanto é lado no Brasil, né? O pessoal gosta de falar que o brasileiro não é preconceituoso, mas nossa senhora, como é? Então vamos falar dos nossos amigos que estão aqui quase todo dia, para não falar todo dia. De quem nós vamos falar? Você me pergunta. Da PM, mais especificamente da Rota. Como PMs da Rota vazaram operação e livraram chefões do PCC da prisão. Olha que maravilha. Policiais da Rota, tropa de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, teriam atuado em parceria com o primeiro comando da capital, o PCC, na Zona Leste, repassando informações sobre investigações sigilosas e frustrando operações do Ministério Público de São Paulo contra algumas das principais lideranças da facção. Entre eles, o Cebola, que é famosão, apontado como Sintonia Geral do Progresso. Olha que maravilha, isso é um nome. E principal suspeito de ser o mandante do assassinato de Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Vocês lembram desse caso? Você lembra desse caso, Alice? O que aconteceu? Mataram o cara Com lá na certeza. frente do aeroporto de Guarulhos. Então, assim, Aí, aqueles. Fala, não, perdão. e logo no começo já estava tudo muito estranho, né? Quem é que tinha matado, né? Não, então, e assim, aqui eles citam que muitos dos seguranças eram PMs da Rota e que foram eles que assassinaram o cara, que executaram, né? Porque eu lembro na época, muitos analistas falavam que foi uma demonstração de força. Falaram, olha aqui, a gente mata quem a gente quiser,
onde a gente quiser e quando a gente quiser. Porque foi num território da União, no território nacional. Os aeroportos são, né, territórios da União, são territórios nacionais. E assim, ele fala de vários outros casos, de que os caras estavam indo apreender o pessoal que estava tudo junto lá, reunido do PCC, e aí mandaram os policiais, e aí os policiais falaram, ó, não tem ninguém aqui não, tá vazio, não tem ninguém, tá tudo vazio. Quando na verdade estavam todos os chefes lá, e os caras o quê? Receberam uma grana, provavelmente, né, para não alertar e atrapalhar o serviço do Ministério Público de São Paulo. Então, assim, como a gente sempre fala do DERIT, o DERIT é responsável por isso aqui também. Ele não é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo? Então ele tem que responder sobre essas coisas. Aqui você tem investigações mostrando que PMs da rota estão passando informações para o PCC. Isso aqui está no Metrópolis, quem quiser ver a matéria. Então, assim, muito sério isso, hein, Alice? Não que seja muito novidade, é uma surpresa, né? Mas É, eu acho que ainda tem muito podre para aparecer nessa história toda. E vamos ver, vamos aguardar o que que acontece com esse pessoal, né? Se vai haver punição, o que que vai acontecer? Ou não? Vão escapar todos esses? se a gente for levar em conta o histórico da Secretaria de Segurança Pública, do DERIT, a maneira com que ele lida com os policiais que fazem besteira, vamos chamar de besteira, né, para não falar uma coisa pior, não vai acontecer nada com esses caras, né? Mas assim, o cara foi executado, muito provavelmente, segundo as investigações, por policiais e em folga ainda, né? Os caras estavam de folga, estavam fazendo bico e trabalhando para duas pessoas, estavam protegendo o cara e ao mesmo tempo trabalhando para o PCC para matar o cara. A última notícia, que é mais uma coisinha gostosa, que está se arrastando a semana inteira, o inelegível, ele pediu lá, né, uma revisão de novo pro Alexandre de Moraes liberar o passaporte para ele, e o Alexandre negou de novo, falou, não vai, filho, não vai, fica aí, não enche a paciência. E hoje eu tive o desprazer, Alice, eu sei que não era um tópico, mas eu preciso falar disso, de ver a lista de líderes mundiais convidados para a posse. Você viu? Não, não vi. Eu quase vomitei. É o chorume da extrema-direita. O Milei está lá, o cara de El Salvador, a primeira-ministra da Itália, um cara lá da Alemanha, nazista, líder, não sei das quantas. É uma coisa assombrosa o negócio, o nível das pessoas que vão estar na cerimônia de posse, que está tão frio que vai ter que ser em lugar fechado. Eu nem vou falar o que eu gostaria que acontecesse nesse lugar fechado, não é capaz de eu ir preso. Mas vocês usem a imaginação. O churume da extrema-direita é uma coisa nojenta. Nojenta, assim. Mas É, é isso aí. Fala, fala. não, só ia falar que é meio, já é patético, né? Esse desejo da pessoa querer ir lá para essa posse, né? Já ouviu não, é não e ponto. Tem. Não, ele fica recorrendo, pelo amor de Deus, olha de novo, tadinho de mim. Mas isso aí, eu acho que é intencional, porque você continua criando a narrativa de um perseguido político. Olha só como eu sou um coitadinho. Não deixaram eu pegar o meu passaporte para eu ver o Trump, porque eu queria pegar na mão dele. Você viu a entrevista dele? Nossa, é uma excrescência. Eu queria pegar na mão do Trump. Se eu não pegar na mão do Trump, minha vida vai ser incompleta. Então, a narrativa de perseguido político está formada. Porque na cabeça dele ele é um pobre coitado perseguido pelo STF, pelo STF não, pelo Alexandre de Moraes. É, excrescência. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a edição dessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Alice, muito obrigado pela presença em mais esta edição. Um ótimo fim de semana para você. Ótimo fim de semana para todos. Espero que tenhamos ótimas notícias, menos desgraças
E é o que a gente sempre fala, chequem a fonte das notícias que vocês leem por aí, ouvem por aí. Uma ótima noite para todos. Vamos torcer para esse cessar-fogo ser de verdade e real e que o Netanyahu respeite realmente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar na sinetinha para serem avisados quando o vídeo novo subir. Todo dia às 8 da noite. Agradecer de novo o Ismael. Quem tiver notícias interessantes que quiser mandar para a gente, pode manda lá no YouTube ou no Spotify, nos comentários. São sempre bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo fim de semana, uma ótima noite e até segunda. Um abraço.